Queridos, a paz do Senhor a todos! A paz do Senhor a todos! Glória a Deus, é com grande alegria, novamente é uma honra estar aqui, pregando, né? Uma coisa que eu amo muito, eu sempre vou repetir a mesma coisa, eu gosto demais, eu gosto de muitas coisas, mas pregar eu gosto demais. Gosto de vários esportes, gosto de correr, gosto de jogar bola, gosto de várias coisas radicais, mas acho que a coisa mais radical da minha vida que eu amo é pregar. Amém? Então, meus queridos, eu acho que todos me conhecem, não preciso me apresentar novamente, mas se houver algum oportuno aí, né? Eu me chamo Miller, faço parte da Aliança com Deus do Templo Sede, trago um abraço, né, do presbítero e da profetisa para vocês, pedi permissão para estar aqui, está tendo culto lá agora, mas aprove a Deus ele ter aprovado e eu estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Amém? Vamos lá, antes de nós iniciarmos, vamos orar e pedir de Deus a sua revelação, amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado Jesus pela saúde, pela paz, pela tranquilidade, por ter nos trago aqui. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e tudo que o Senhor irá nos proporcionar a partir de agora. Revela aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nós precisamos aprender. Inspira o meu coração para ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos da casa de Deus, há mais ou menos 2 anos, como eu falei anteriormente, só para contextualizar aonde eu quero chegar, passei por várias tribulações, né, várias crises, e Deus tem me ensinado muito com relação a passar por tribulações, e Deus tem me dado grandes ensinamentos, e uma das coisas que Deus tem batido muito martelo no meu coração, na minha mente, é confiar no Deus invisível. E hoje eu quero compartilhar com vocês o tema da nossa mensagem, que é o trabalho do Deus invisível. Então, para nós falarmos sobre isso, nós vamos ler um texto que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então tudo foi feito por meio dele e para ele. Tudo está sobre ele, quer no céu, quer na terra. Então nós sabemos, nós temos essa informação que Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra. Nesse caso, especificamente, falando do texto, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos completamente bem informados que Deus é poderoso, sim ou não? Que Deus é onisciente, sim ou não? Que Deus é onipresente, sim ou não? Sim. Amém. Nós temos essa informação desde que nós somos crianças até a vida adulta. Mas aí fica a situação. Em meio às circunstâncias que nós passamos, há algumas perguntas, as quais são: por que Deus está demorando? Essa é uma pergunta recorrente, sim ou não? Por que parece que Deus está em silêncio? Por que parece que Deus se esqueceu?
Todas essas 3 perguntas são feitas recorrentemente no meio das crises, no meio das tribulações. E a Bíblia é muito enfática em mostrar que existe um Deus que ele é invisível, mas que age em meio às circunstâncias. E já de antemão já concluo que o problema não está nele, porque se ele é onisciente, se ele é onipresente, se ele é onipotente, o problema está em nós. Mas o que a Bíblia fala com relação a essas dúvidas que rondam nossos corações em meio à crise? É aí que a gente encontra refúgio no que a Bíblia fala sobre Deus e sobre nós. Na verdade, Deus não tem um padrão exato para agir. Então, em certo momento, ele só dá uma declaração e um cego vê. Só que em outro momento, ele pegou a saliva, fez um lodo do chão, passou no olho e o cego passou a ver. 2 curas sobre o cego, 2 maneiras diferentes. Sobre gravidez, nós temos ali Isabel e nós temos Maria. Isabel já na vida adulta. E Maria, para quem não sabe, conforme os historiadores e teólogos, ela tinha por volta de 14 a 17 anos. Então, passando da adolescência para a vida adulta. Então, nós temos aqui uma pessoa que ficou grávida conforme a vontade do Senhor, já no ápice da sua vida adulta. E nós temos aqui uma adolescente ficando grávida de Jesus. Então, a gente não tem como perceber a exatidão de como Deus agir, quando vai agir e o porquê que Ele vai agir. E a gente precisa encontrar em Deus e nas Escrituras aquilo que Deus quer para nós no meio do caos. Porque o caos sempre vai existir. Para começar a nossa conversa, é uma promessa vindo da boca do próprio Jesus. No mundo tereis nós teremos aflições. É comum. A gente precisa se acostumar, gente, com as aflições. É dolorido? É. Mas tem coisas que a gente vai ter que suportar até Jesus voltar. Quer um exemplo daquilo que a gente sempre vai ter que fazer até Jesus voltar? Trabalhar pelo pão. Trabalhar pelo pão, gente. Ou é Jesus voltar, ou é até o leito de morte. A gente vai ter que se acostumar a trabalhar pelo pão. Porque é uma promessa vindo de... Então, se acaso eu sei, tenho essa informação de que eu vou ter que trabalhar até os últimos dias da minha vida pelo meu sustento, eu tenho que me acostumar a trabalhar feliz. Amém? Eu tenho que escolher uma profissão em que me faça ter satisfação, ter uma escolha inteligente, ter uma escolha sábia. Da mesma maneira, eu tenho que me acostumar a agir em meio ao caos. E aí é que a Bíblia entra em ação. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender hoje é que, no meio do caos, Deus não demora. Deus não demora. A gente precisa tirar do nosso coração esse negócio de que Deus está demorando. Porque se Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, em qualquer estalo de dedo, Deus pode resolver o nosso assunto, sim ou não? Mas por que Deus está demorando? Deus não está demorando para começar a nossa conversa. Porque existe um padrão que só Ele sabe o que fazer, a hora que fazer, o momento que fazer, que vai nos fazer bem. E aí nós vamos ler 3 textos em momentos diferentes que Deus agiu. O primeiro texto está em João capítulo 2. Vocês gostam de ler Bíblia, gente? Eu amo. A quarta da conquista é
o momento de nós lermos Bíblia. João capítulo 2, versículo 4. João capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então nós vemos ali no Antigo Testamento, existiam profecias para que o Cristo viesse à Terra e morresse numa cruz. Nesse contexto, nós estamos falando do casamento, onde houve o primeiro milagre de Jesus, que ele transformou água em vinho. Então, Maria chega com Jesus e fala: olha, está faltando vinho. Jesus responde a ela de maneira profética: o vinho que eu tenho que dar, que é o meu próprio sangue, ainda não está na hora. Ela não entendeu, enfim, só estou contextualizando aqui. Então Jesus dá uma resposta profética para ela. Só que nós percebemos nesse texto que existia um momento em que Jesus deveria morrer para cumprir o que se está escrito. Então, se nós estamos no caos, no meio de problemas, no meio de tribulações, Deus quer que nós passamos por isso, por alguma ocasião, Ele permitiu, ou foi nós que nos colocamos nessa ocasião, porque o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ainda que eu me coloque, não foi Deus que colocou. Então existem ocasiões que nós nos colocamos no vale da sombra da morte, mas existem situações que vamos comentar daqui a um momento, em que Deus nos coloca no caos, na provação. Então nós temos essas duas ocasiões. Então Jesus vem falando e fala: olha, ainda não é chegada a minha hora, ou seja, existe um momento para que isso acontecesse. Existe um momento para que a resolução seja concluída em nossa vida. Então, se nós temos uma promessa de Deus que Ele vai nos fazer bem, porque conforme Romanos 8, 28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, segundo o seu propósito. Ou seja, existe um propósito para que todas as coisas cooperem para o bem. Então, vamos lá. Entendemos que existe um momento correto. Então Deus não está demorando. Deus não está demorando. Vai haver um momento correto para que Ele possa agir. Isso é um pouco difícil de dizer, né? Porque quando está doendo, o que a gente quer fazer? Se livrar da dor, né? Se livrar da dor. E no momento da dor, é muito delicado a gente ter fé no meio da dor, no meio do caos. Porque a gente esquece do senhorio de Deus. Observa bem, nós temos ali, eu já contei essa história que eu vou contar aqui, mas eu vou repetir para contextualizar aquilo que eu quero dizer. João Batista, o profeta, anuncia Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outro momento, Jesus começa a elogiá-lo: esse é o maior homem. Imagine, ser elogiado por Jesus. João Batista foi o profeta que anunciou a chegada de Cristo. Em um momento estava dizendo: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uau, é o profeta, é o cara. No momento da crise, preso, encarcerado, ele manda os discípulos dele perguntar de Jesus: és tu porventura o Cristo que haveria de vir, ou deveremos esperar outro? Perceba bem, por causa da crise, ele já não estava reconhecendo que Jesus era o Cristo. Então, se até um profeta escolhido por Deus, a dedo, duvidou de Cristo, por que nós não vamos duvidar? A dor faz isso, que nós esquecemos de quem Cristo é. Só que, mesmo que nós nos esquecemos
Deus continua o mesmo. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, é o que nós cantamos hoje. Tu és Senhor e Rei. Glória a Deus. Ai! O Senhor, Ele significa que Ele tem soberania sobre todas as coisas. Soberania. Ele é aquele que joga no xadrez, Ele coloca o boneco para cá e para lá, a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. E não há dor, não há dificuldade que faça mudar esse fato. Deus é soberano. E nós temos que cravar isso dentro do meu coração, do nosso coração. No meu guarda-roupa está cheio de afirmação assim, ó, vários bilhetes assim. Senhor Todo-Poderoso, Ele fará. Versículos bíblicos. E no momento do caos, eu chorando e lá no quarto, brigando comigo mesmo, eu olho para a parede, está lá. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu falo, se Deus fez luz através de uma palavra, Ele vai fazer essa situação sair da minha vida. E eu saio repetindo para mim, Senhor, Tu é Rei. Com uma palavra Tu pode derrotar isso, com uma palavra Tu pode fazer acontecer, com uma palavra. Mesmo que o meu sentimento, mesmo que as minhas emoções digam o contrário, Deus não está demorando. Marcos capítulo 1, versículo 15. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Apenas repetindo a primeira frase que diz o seguinte, o tempo está, na minha versão está escrito, o tempo está cumprido. Então, neste momento aqui, nesta ocasião, chegou o momento do Evangelho ser espalhado. Então, existia um momento exato para que o Evangelho fosse espalhado. As boas novas, as boas notícias que a salvação veio ao mundo. Então, Deus não demorou. Teve um momento em que Deus falou, vai ser agora, neste local, naquela ocasião, nesse tempo oportuno. Princípios bíblicos. O tempo está cumprido. Cumpriu-se o momento que o milagre tinha que acontecer. Você vai ver um padrão bíblico do Antigo Testamento até esse texto. Que Deus determina que coisas aconteçam. Pode ser que demore por alguma desobediência da parte humana, mas da parte de Deus Ele cumpre a sua palavra. Assim como o povo no deserto não deveria caminhar vários anos. Caminharam porque eles desobedeceram. Mas Deus cumpriu a sua palavra. A parte dele, Ele cumpriu. Gênesis capítulo 15, versículo 16, eu vou ler rapidamente para vocês. Diz o seguinte, na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Nesse texto está falando, Deus está falando com Abraão com relação à terra que Ele prometeu a Abraão. Então Ele vai relatando, vai acontecer isso aqui, vocês vão ser aprisionados, eu vou castigar quem aprisionar vocês, e então na quarta geração vocês voltarão para cá, porque aí Ele vem dizendo, a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. E quando a medida, então nós entendemos nesse texto, quando a medida se enchesse do pecado dos amorreus, eles seriam expulsos daquele lugar e Abraão, junto com todo o seu povo, habitaria naquele lugar. Então Deus cravou, olha, na quarta geração vocês vão voltar para cá.
E Deus cumpriu aquilo que ele falou. Então nós temos uma ordem de execução para os amorreus e temos uma ordem de benevolência com Abraão, voltando para a terra. O tempo está cumprido. Com isso nós entendemos tanto de Deus trazer justiça quanto trazer benevolência. Deus não está demorando. Nem um pouco. Deus é muito sábio. É incrível como a arquitetura de Deus acontece nos textos bíblicos. É muito lindo. Se a gente fosse colocar num gráfico coisas acontecendo para que pudesse acontecer algo de bom para um determinado povo, no caso o povo de Israel, óbvio, é algo que morre gente aqui, gente vai acontecer aqui, e foge para cá, e aprisionado aqui, e tudo para que chegasse no final, Deus mostrasse misericórdia e benevolência com o povo de Israel. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Nós teremos que ter muito tempo, e eu terei que colocar um gráfico aqui para vocês verem, mas é muito lindo, porque Deus, ele é o arquiteto perfeito. Às vezes atrasa, mas por causa do ser humano, mas ele cumpre aquilo que ele fala. Então, se ele falou que vai cumprir, ele vai cumprir. Então, concernente a nós, expliquei o texto bíblico. Nós somos filhos de Deus, nós somos esposa de Cristo. Será se ele quer que a gente fique mal? Claro que não, gente. Claro que não. Só que nós precisamos ter fé e paciência para esperar o tempo de Deus e fazer as coisas conforme Ele fala, porque Deus tem instrução para todos os dias da nossa vida. Aí sim, aí vai facilitar o nosso sofrimento, que é um outro assunto que a gente pode conversar em outro momento. Como ser guiado por Deus todos os dias. Aí, se Deus quiser, vão orando aí por presbítero Adam me chamar para falar sobre isso. Vai ser muito bom, eu amo isso. Então assim, vamos lá. Concluindo essa parte, Deus não está demorando. Existe um momento para que Deus venha, a intervenção dele venha. Só que enquanto a intervenção não chega, não significa que você precisa declinar na fé. É muito pelo contrário, você precisa aumentar a sua fé, fortalecendo no meio do caos, porque Deus não esquece dos seus. Deus não esquece dos seus. Em vários textos bíblicos, no Antigo Testamento, junto com seus profetas, Deus traz várias afirmações. Uma delas é que o nosso nome está escrito na palma de sua mão. Quantas das vezes no dia você olha a sua mão? Várias vezes. Centenas de vezes você olha a sua mão, porque você usa sua mão para muitas coisas, sim ou não? Para trabalhar, para fazer as coisas em casa, para indicar coisas, para usar o celular. Então, se o nome da sua intervenção estivesse na sua mão, você olharia o tempo todo. É exatamente assim que Deus nos olha, o tempo todo. E não é porque que eu não estou vendo ele fazendo as coisas, que ele não está fazendo alguma coisa. Amém? Deus não está demorando. Em certa ocasião, Jesus está na frente dos discípulos, ele está dando algumas instruções, repreendendo os judeus e dando uma instrução para os discípulos. Jesus fala bem assim: o Pai está trabalhando até hoje, e eu também. Então perceba bem, Jesus está anunciando o evangelho, curando. Os discípulos estão vendo fisicamente ele trabalhando, sim ou não? Sim. Mas os discípulos conseguem ver Deus Pai trabalhando? Não. Mas a afirmação da boca de Jesus é: o Pai está trabalhando. Então não é porque eu não vejo, porque eu não sinto, porque eu não ouço. Deus está trabalhando em seu favor. Deus não está demorando, amém?
Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz o seguinte, abre aspas, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus ama de uma maneira que nenhum teólogo consegue chegar numa concepção perfeita, exata. O mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Porque mãe, se for preciso, ela dá sua vida pelo seu filho. Dá sua vida. Deixa de comer para ver provisão para o seu filho. Deixa de beber para ter provisão para o seu filho. Se for para mostrar fortaleza para o seu filho, ela se esconde para chorar escondido, se for necessário. Porque ela precisa ser forte, sim ou não? Mas ainda que essa mãe se esqueça, ainda que o máximo de amor que a gente consegue de maneira de raciocínio ter, se esqueça. Diz o Senhor dos Exércitos, eu não me esquecerei de você. Então, vamos aqui, Deus não se esqueceu de você. Precisamos tirar essa afirmação de Satanás, porque só Satanás para trazer confusão ao nosso coração. Porque a Bíblia ela é enfática em dizer, Deus é um Deus de paz. Em vários versículos do Novo Testamento. Porque vocês foram feitos para viver em paz, o apóstolo Paulo fala. Que a paz do vosso coração seja o vosso juiz. Então ele vai citando várias coisas falando sobre paz. Por quê? Porque fomos feitos para viver em paz, mesmo em meio ao caos. É exatamente o que Jesus fez. No meio de uma tempestade, dormiu na polpa do barco. Esse é o padrão bíblico que ele nos propõe. Porque nós somos mini-cristos. Cristão. O mini-Cristo. Então, tudo que ele viveu faz parte daquilo que ele quer que nós sejamos, sim ou não? Então, paz em meio ao caos é um padrão bíblico para a nossa vida. Mesmo que a minha resolução ainda não tenha acontecido. Deus não se esqueceu daquilo que ele te propôs. Não se esqueceu do caos que você está passando. Não se esqueceu das suas orações individuais. E eu falei exatamente, individuais. Então, se por acaso você anotou, você falou, Deus, aqui ó, eu quero isso. Não pense que Deus não se importa com o que você anotou no papel. Porque Ele é onipresente, então Ele viu você anotando no papel. O salmista fala que Ele guarda as lágrimas dos santos num odre. São recolhidas por anjos. Olha que coisa linda, gente. Então nenhuma lágrima que sai dos nossos olhos, Deus deixa passar. Isso é incrível. Deus não se deixa esquecer. Até porque ele não dorme, o salmista também fala. Nós temos um Deus que é protetor. Ele nos protege. E nós temos um Deus, conforme os textos bíblicos do Novo Testamento, fala que Deus é ciumento. Então a gente só tem ciúme daquilo que a gente ama. É um ciúme de zelo, sim ou não? Você não quer o seu filho andando com gente que não presta. Porque as más condutas, corrompem. Você não quer que algo que é seu se quebre, porque você tem zelo por aquilo. Da mesma maneira Deus tem zelo por nós. Por cada pedido, por cada pensamento, por cada atitude. Então assim, Deus é um Deus que Ele te quer. Isso é lindo. Só falta a gente acreditar nisso. Sim ou não?
É difícil acreditar nisso. É por isso que nós temos que ter o hábito de ler todos os dias. Porque quando nós lemos, nós temos uma afirmação que, conforme a palavra de Deus diz, que ela penetra entre a divisão da alma e espírito. Então ela penetra em um lugar que ninguém consegue penetrar. Aí você vai se alimentando da palavra e a sua fé aumenta. Gênesis, eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. O texto é enfático em falar que Deus se lembrou, mas não é que ele se esqueceu. Ele está fazendo uma afirmação que lembrou-se da promessa que tinha feito para Noé. Então, assim, se tem uma promessa a ser feita, se tem algo a ser corrigido, se tem algo a ser edificado, se tem algo a ser consolado, lembrou-se o Senhor de Noé e os animais. Muito lindo o testemunho da irmã de orar pelo sobrenatural de um animal. Deus se importa com os animais. O texto fala isso. Deus se lembrou dos animais. Então, se ele lembra dos animais, por que não vai lembrar da gente? A gente tem que retirar isso do nosso coração. Ai, será que Deus se esqueceu? Será mesmo que Deus... Será que Deus age mesmo? Isso são dúvidas, não é da parte de Deus, não. Porque Deus fala tudo aquilo que a sua Bíblia fala. Então, se está havendo essa dúvida no seu coração, não foi Deus que colocou. Foi o inimigo das nossas almas. Porque o inimigo das nossas almas faz aquilo que ele fez com Eva. Será mesmo que tu vai morrer, Eva? Vocês serão conhecedores do bem e do mal, serão como deuses. Eu vi um ministrador falar, isso é muito interessante. Para quem entende, né, dessa personificação. O ministrador falava bem assim que o Coringa ele é a personificação de Satanás, porque ele sempre coloca uma dúvida em uma afirmação da parte de Deus. Então toda vez que Deus dá uma afirmação, Satanás vai lá e coloca uma interrogação. Vocês conseguem entender? Isso é um padrão bíblico. Antes de Jesus ser tentado, ele tem uma afirmação de Deus. Eis que se abriu o céu e se ouviu uma voz dizendo: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, com prazo, dependendo da versão. Beleza, temos uma afirmação da parte de Deus. Em seguida, o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto e a primeira coisa que Satanás pergunta: se tu é realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só, Deus afirma aqui, Satanás coloca uma interrogação aqui. E assim como ele fez com Jesus, ele fará conosco. Vai colocar dúvida no nosso coração se Deus age mesmo. E aí que a gente entra com a palavra. Aqui, ó. Tá com dúvida? Afirma o que a Bíblia fala. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado do Pai. A provisão está nas mãos de Deus. Deus irá agir. Não importa se for hoje ou amanhã, daqui a uma semana ou um ano. Deus vai agir. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu, gente. Deus vai agir. E não vai ser do jeito que tu quer. Pode ser do jeito que tu quer? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas geralmente não é do jeito que a gente quer. Igual como eu sempre falo, tá? Eu já repeti essa história lá. Finge que tu é a primeira vez, tá, presbítero? Finge que é a primeira vez, faz surpresa. Os meus pais queriam que eu fosse cristão por 8 anos. 8 anos! Mais de 2000 dias.
Então, da vontade dos meus pais é que eu me reconciliasse, indo para a igreja direitinho, sem sofrer, bonitinho, papapá. Voltei para a igreja por meio do caos, morrendo, no meio de uma depressão. Foi do jeito que meu pai queria, mas Deus agiu. Assim acontece na nossa vida. Não sabemos quando Ele vai agir, o porquê Ele vai agir e como Ele vai agir. Mas Deus vai. Eita glória! Aleluia! Deus vai agir. No tempo dele, no momento em que ele quiser, na hora que Ele quiser. Eu sou o resultado, e eu tenho orgulho de falar isso, da oração de dois pais apaixonados pelo seu filho. Isso aqui que vocês estão vendo, pregando em Bíblia e tal, é oração, é fé. É fé. Eu cansei de chegar bêbado em casa e vomitar o quarto e papai falar: isso aqui vai ser um pregador. Eu dormindo e na minha cabeça assim. Sou muito grato aos meus pais, porque eles acreditaram em algo não por vista, mas por fé. E Deus agiu. Da mesma maneira, Deus vai agir da nossa vida. Os meus pais não são exclusivos, isso aqui é um padrão para todo mundo. Isso é um padrão para todo mundo. Aconteceu o caos na vida deles, que era eu fora da igreja, bebendo por aí, embalada e tudo mais. Aconteceu, era triste. Meus pais são diáconos da Assembleia de Deus. Eu dançava nas quadrilhas, nas ruas. Agora imagine meu pai pregando na igreja e eu no meio da rua lá, fantasiado. É feio, sim ou não? É horrível. Mas meus pais não deixaram de acreditar, porque Deus não se esqueceu das orações. Mas por que essas provações acontecem em nossas vidas? Primeiro, como eu já falei anteriormente, acontece por alguma ocasião que nós tomamos uma atitude errada, ou acontece porque Deus permitiu para que a sua fé fosse provada. E aí que nós vamos ler. O primeiro texto está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve isso é bom, essa informação é boa. Então, nós vemos aqui o Espírito de Deus levando Jesus, o Filho de Deus, o Cristo que deveria morrer, para ser tentado. Então, quem levou Jesus para ser tentado foi quem? O Espírito de Deus. Olha, isso aqui é a conversa para gente adulta. Isso aqui é a conversa para cristão maduro. Porque Deus, Ele prova a nossa fé. E se for preciso Ele te promover por alguma aprovação que você tem que passar, porque Ele acredita que você vai ser aprovado nessa aprovação, nesse teste, Ele vai assinar embaixo: prove o Adam, o presbítero Adam, prove o Kenny. Imagina a cena, gente, imagina a cena, o diabo chegando com Deus Pai e falando: olha, quero provar o irmão Kenny. Posso provar o teu filho, Senhor dos Exércitos? Aí o pai fala que tem certeza que ele não vai morrer, né? Assina embaixo, pode provar lá o irmão Kenny.
Eu sei que ele vai passar nessa aprovação. Quem já imaginou essa conversa aqui? Isso acontece com Jó. Isso acontece com Jó. Você olha o texto de Jó. É exatamente essa encenação que eu acabei de fazer. Então, se Deus quer nos aprovar, nos promover, seja na área espiritual, na área financeira, em qualquer área da nossa vida, Ele vai sim assinar embaixo para que nós possamos ser provados. Vai. E a gente tem que estar preparado para isso. E tem que ser muito maduro para entender isso. Porque Deus quer nos aprovar. Para que aprovado venham bênçãos sobre nós. E aí, por causa disso, nós vamos ler em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 12, diz o seguinte: Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Versículo 16. E disse: Por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Eita glória, aleluia. Então olha só. Temos o texto vai falando sobre o sacrifício de Isaac. Deus pede Isaac de Abraão. E perceba bem, não é simplesmente um filho. Tem um contexto por trás desse filho. Foram 100 anos até Abraão ser pai. Centenário de espera. Centenário de espera. Eu não vou nem calcular quantos dias dá. É muita coisa, gente. Então imagine você esperar 100 anos, e Deus pedir aquilo que tu tanto orou por 100 anos. Então chega a provação de Abraão. Eu quero seu filho. E é muito lindo porque o texto de Hebreus fala que ele realmente ia matar o garoto. E que ele cria que Deus ressuscitaria Isaac. Então, Abraão teve uma fé tão grande, aleluia, mas tão grande, que ele iria sim executar Isaac. Que ele cria que Deus ressuscitaria Isaac. Isso é incrível. Então vamos aqui. Deus prova Abraão para que ele possa abençoar, trazer bênção sobre a vida. Então as provações acontecem para te promover, para te fazer evoluir. Então se você quer evoluir, e agora a gente entra para o tema da nossa igreja, níveis mais altos. Se você quer níveis mais altos, prepare-se para a aprovação, porque quando você for aprovado, Ele não só vai te promover, como Ele vai esfregar na cara dos inimigos, o texto fala. Oh, aleluia! Todas as pessoas que te difamaram, e não é sabor de mel, tá? Não é a música Sabor de Mel. Mas todas as pessoas que falaram mal de você, vai ficar explícito para ela, isso que o texto quer dizer. Que o Senhor é contigo. Não vai ter como negar que Deus é contigo após a provação. Só pode ser Deus. Elas vão dizer.
Ou se elas forem bastante ranzinza do coração, dizer, entrou pro tráfico. Está traficando, né? Muito dinheiro que está vindo da casa dele. Brincadeiras à parte, é isso que o texto quer dizer. Que Deus vai te promover de uma maneira que até as pessoas de fora vão falar, o Senhor é com ele. O Senhor está com ele. Porque Deus está conosco. Só que fora essa promoção, Deus quer trabalhar dentro de nós. E é por isso que nós vamos ler em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Meu Deus, eu estou ultrapassando o tempo. Misericórdia. Eu posso continuar, gente? Posso? Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, olha bem, vamos lá, olha que legal. Temos outras informações aqui agora. Então, Deus quer nos provar para que Ele possa nos promover e que as pessoas vejam que o Senhor é contigo. Só que há uma outra ocasião que Ele quer adicionar dentro de você. Que através das provações, você fique perseverante. E através dessa perseverança, você seja perfeito e íntegro. Então, Ele não só quer te promover, Ele quer te aperfeiçoar. Através da fé. Oh, aleluia! E se eu olhar para trás, gente, se eu vou falar de mim aqui, falava muito palavrão, falava errado, me vestia mal, tinha uma má conduta. Quem me olha do passado e não vê o Miller do passado? Não vê. Nem pro meu pai. Porque o meu pai era traficante de drogas e ele era usuário também. Vocês olham para o meu pai, ele tem cara de pastor, não é pastor, ele é diácono. Mas ninguém fala que ele morava debaixo das pontes, morador de rua. Quem olha para ele não olha, não vê que um dia ele foi um Zé Ninguém e que ninguém dava um centavo por ele. Mas, através do que nós lemos aqui, Deus o promoveu e o tornou perfeito e íntegro. Então Deus não só quer nos promover através das provações, do caos, como também Ele quer nos aperfeiçoar, trazendo à tona Cristo em nós. Aleluia! Essa é a glória! Essa é a glória das provações. Aleluia! Vai ser impossível as pessoas te olharem e dizerem, esse aqui é discípulo de Cristo. Não é discípulo de Cristo. Porque as pessoas vão te olhar e dizer, esse aqui carrega Jesus. Esse aqui carrega Jesus. Quantas das vezes as pessoas chegaram com você mesmo e perguntaram, ora por mim, irmão. É porque elas veem Cristo em você. Só que Deus quer mais de Cristo em vocês. Ele não quer que a gente estagne aonde nós estamos. Cristo em nós, a esperança da glória, apóstolo Paulo fala. Aleluia! E é por isso que as provações acontecem. Deus tem um plano para cada provação que nós passamos. Não há nada que aconteça em nossa vida que Deus não esteja olhando. Eu vou repetir. Não há nada que aconteça em nossa vida que Deus não esteja olhando. Eu vou repetir. Não há nada que aconteça em nossa vida que Deus não esteja olhando. Não há nada que aconteça em nossa vida que Deus não esteja olhando.
Não há nada que aconteça em nossa vida que Deus não esteja olhando, aleluia. Perfeitos, íntegros e promovidos através do caos. Aleluia. Para finalizar, eu quero só deixar uma reflexão com relação às provações que Deus nos coloca. Porque é no meio da provação que a sua fé aumenta. Amém? E eu vou explicar isso para vocês. É no meio do desafio que nós somos promovidos. Gente, para imaginar comigo. Se Deus livra, olha só que loucura. Já parou para pensar se Deus livra Davi do gigante? Davi não seria Davi? Deus não livrou Davi do gigante. Já pensou se Deus livra Daniel da cova dos leões? A história dele seria uma história qualquer. Porque apesar de ele ser profeta, ele seria um profeta comum. Mas o que deixa a história bonita é que ele entrou na cova dos leões. Sim ou não? A história só fica bonita porque o desafio é grande. Tanto Davi quanto Daniel, toda a sua posteridade foi abençoada. E é isso que Deus quer fazer conosco. Através do caos que nós estamos passando, os nossos filhos, a nossa família será abençoada pelo Senhor dos Exércitos. Através da provação. Essa é a boa notícia que eu tinha que trazer para vocês. Deus não poupou Jesus da cruz. Quem é você, aleluia, para poupar você da sua dificuldade? Será você melhor do que Jesus? É muito forte isso, gente. Isso aqui é conversa para quarta-feira mesmo. E é por isso que eu oro, Senhor, me dá forças, cara. Me dá forças. Ai. Porque eu sei que vem bênção através dessa aprovação. Só me ajuda a aguentar, Jesus, que eu sei que vai chegar a hora que o Senhor vai bater o martelo e isso vai parar. E as pessoas vão ver Jesus em mim por causa da aprovação. O trabalho do Deus invisível, que age no invisível. Vamos pôr de pé? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que o buscam. Deus quer ser seu Deus não só na bonança, amém? Deus quer ser o seu Deus no meio do caos. Querido e Deus e Pai, nós te agradecemos por essa quarta da conquista. Senhor, crava em nossos corações tudo que nós aprendemos aqui, Jesus. Que o Senhor está conosco, não só na bonança. Que existe um propósito por trás da dificuldade, das provações, dos testes. Senhor, nós sabemos que o Senhor quer nos promover, que o Senhor quer nos aperfeiçoar, nos tornar íntegros e completos, conforme o texto de Tiago fala. Senhor, crava em nossos corações que o Senhor fará, o Senhor vai agir, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E que nós saiamos daqui
Espírito Santo e Deus, sabendo que mesmo que eu não veja, Deus vai agir.